E o Senhor me deu algo para trazer nesta noite, sobre um assunto que tem perturbado, preocupado muitas pessoas, muitos cristãos, infelizmente, né, nesse século que estamos vivendo, o século XXI, tem levado muitos cristãos ao desespero, né, a não confiar no Senhor, felizmente, mesmo porque o inimigo tem trabalhado nesta finalidade para tirar, né, irmão, a paz do cristão, daquele que serve ao Senhor. E Jesus ensinando aos discípulos algo muito importante para a nossa vida, né? Nós temos um texto na palavra do Senhor que fala sobre ansiedade, né? Na Bíblia, glória a Jesus. E a definição de ansiedade pelos dicionários não técnicos diz que é aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo e etc. Esta definição de ansiedade que tem tomado conta do cristianismo, do crente, e muitas vezes não só do crente, mas em toda a área, né? Em todo ser humano, este ato, essa coisa de ansiedade tem levado, né, muitos crentes a perder a paz, né? Perder a paz com Cristo. Glória a Jesus. E na Bíblia, né, irmão? Na Bíblia, o significado de ansiedade é frequentemente associado à preocupação excessiva e à falta de confiança em Deus, né? Segundo a Bíblia, é isso. E ela está descrita como um estado de inquietação, né? A ansiedade, ela é um estado de inquietação e agitação mental que pode levar a problemas emocionais e físicos. Glória a Jesus. E é o que nós vemos, né, atualmente, muitos crentes, né, muitos cristãos sofrendo, né, este problema, né, que é a causa como uma doença, ansiedade como uma doença, e tem que ir para tratamento. E o texto bíblico que eu trago nesta noite é Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Glória a Jesus, que Jesus ensina sobre ansiedade, né, irmão? Jesus, nosso Salvador, nosso Mestre, ensinou, né? Ensinou aos discípulos sobre ansiedade. E foi escrito pelo evangelista Mateus para que esta palavra, ela seja ministrada, falada, alertada aos corações, porque né, irmão, a bênção do Senhor, o Senhor tem solução para esta situação. E no versículo 25 do capítulo 6 de Mateus, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pela que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Jesus. Aí está, irmão, o texto básico, né? Um texto que Jesus, aleluia, deixou ensinando sobre ansiedade. Glória a Jesus. E nós vemos que aqui, né, irmão, o Senhor fala claramente do cuidado que ele tem para com o seu povo, para com os seus filhos, para com aqueles que o temem, para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que estão debaixo da sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E neste texto, nós encontramos 7 razões para não nos preocuparmos. Há 7 razões para não nos preocuparmos, aleluia, sobre aquilo que nós devemos, o que nós iremos ter, né? Glória a Jesus. Há 7 razões para não se preocupar. Mas mesmo assim, né, irmão? Infelizmente, nós, diante da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, aleluia, né? Esta ansiedade, esse desejo, essa coisa, né? Desfreada, querendo, né? Se preocupando, glória a Jesus. Mas Jesus aqui nos ensinou maravilhosamente como nós devemos fazer. E aqui há 7 razões nesse texto, né? Deste versículo 25 ao 34, há 7 razões que nós não devemos nos preocupar. No primeiro versículo 25, né? Os detalhes da sua vida podem ser confiados ao mesmo Deus que criou vida em você, vida em nós, né? Neste primeiro versículo há detalhes sobre isso, né? Glória a Jesus, que podem ser confiadas ao mesmo Deus, a esse Deus maravilhoso. Porque ele diz, olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Glória a Jesus. Veja que o Senhor falou para os discípulos, para nós nesta noite. E ele diz, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Por que a vida? Porque a vida é do Senhor, né, irmão? A nossa vida é dele. Glória a Jesus. Ele diz que ele é a nossa vida. Ele cuida da nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Por causa dos eleitos, irmãos, aleluia, né? Esse versículo 25 diz, por causa dos eleitos, por causa dos eleitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por causa das necessidades que Deus promete prover. Se Deus promete, irmão, prover a nossa necessidade, por que vamos ficar preocupados? Por que vamos ficar ansiosos? Aleluia. Se nós temos Deus, se nós cremos no Deus, se nós aceitamos seu Filho, e ele diz, tudo que pedi em meu nome, eu vos darei. Glória a Jesus. Tudo que pedi a meu Pai em meu nome, será dado.
É a promessa mais real, irmão, que nós temos, aleluia, do Senhor. Glória a Deus. E mesmo assim, né, nós ainda não confiamos. Por quê? Quando nós entramos nesse processo de ansiedade, estamos dizendo, eu não estou confiando, não estou crendo na promessa que Deus fez para mim, que Ele deixou, né? Glória a Jesus, né? A vida, né, irmão? A nossa vida pode ser confiada ao mesmo Deus que criou vida em nós, em você. Por isso, né? É uma razão, né? É uma razão, a primeira razão de nós, aleluia, não se preocupar, porque a promessa dele aqui no versículo 25 é maravilhosa. E ele diz, olha, não é a vida mais do que o mantimento? Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Glória a Jesus. Por quê? A vida veio primeiro. O corpo foi ele que fez. Aleluia. É mais valioso do que as vestes. As vestes veio depois. Glória a Jesus. As vestes foi descoberta depois que o pecado se manifestou. Mas a vida e o corpo são mais preciosos para o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. E é um dos motivos, uma razão para nós não nos preocupar. Aleluia, com aquilo que o Senhor tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Segunda razão, aleluia, está no versículo 26. Preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando ao presente, né? Ao dia, aquilo para o presente, né? Preocupar-se com o futuro prejudica os esforços que você está dedicando ao presente. Glória a Jesus. Aleluia. E o verso 26 diz, olhai para as aves do céu. Veja o que o Senhor fala aqui, ó. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aleluia. É a segunda razão para nós não se preocupar, né? Não se preocupar com o que nós estamos, o que vai acontecer, né? O que nós podemos, né, passar. Não. É a segunda razão de nós não nos preocupar, aleluia, com a nossa vida. Glória a Jesus. A ansiedade, infelizmente, tem tomado conta da humanidade. E nós vemos que tem muitos crentes que estão sofrendo. Mas a palavra do Senhor, ela tem validade. Ela tem, né, a realidade. Glória a Jesus. Por isso não há motivo nós nos preocupar. Aleluia. Tanto, porque o Senhor tem em abundância, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor cuida do seu povo, o Senhor cuida daqueles que Ele escolheu, que Ele chamou. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Por isso, se preocupar com o futuro, né, vai prejudicar os seus esforços que você está dedicando diante da sua caminhada, diante do presente, daquilo que você está lutando. Você quer uma coisa, né?
e não consegue. Aí pronto, fica preocupado. Eu já fui, irmão, já fui ansioso demais. Quando queria fazer uma coisa, ou fazia ou não fazia, era difícil. E quando não fazia, quando não dava certo, ficava, né, moribundo, ficava com raiva, ficava, né, agitado, mas diante da caminhada, diante do que o Senhor tem para nós, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor vai nos moldando e vai nos colocando diante dele que ele é tudo. Que ele é tudo, né? Glória a Jesus. A terceira razão para não nos preocuparmos está no versículo 27. Diz assim, ó: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Glória a Jesus. Quem pode, né? Quem pode dizer, não, no meu crescimento, eu sei, eu faço. Quem pode aumentar? Quem pode fazer? Se não for o Senhor. Glória a Jesus. Preocupar-se é mais prejudicial do que útil. Glória a Jesus. Você se preocupar, né, irmão? É mais prejudicial do que o que é útil. Porque você tem que deixar o Senhor fazer. É Ele quem cuida. Glória a Jesus. E ele diz aqui: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Não vai. Não vai cuidar nada. Né? Não vai adiantar nada. Glória a Jesus. Porque Ele é a nossa solução. Ele é quem cuida de nós. Ele é quem zela, é quem faz. Né, irmão? Glória a Jesus. Ele é quem é tudo para nós. Aleluia. Quarta razão para não se preocupar. Glória a Deus. Versículo 28 diz: E quando ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, de toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Glória a Jesus. Deus não ignora aqueles que dependem dele. Deus não ignora aqueles que dependem dele. Nós temos que ter certeza e confiança que dependemos totalmente de Deus. Amém? Nós dependemos de Deus. Toda a nossa dependência tem que ser dele. E ele não ignora isso. Né? E aqui nesse versículo 28 ao 30, nos faz isso aí. Quando ao vestuário, por que andais insólito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nós conhecemos a história de Salomão, né? Como é linda a história dele. Foi um homem, né? Formidável, um homem muito sábio. Mas o Senhor aqui deixa claro, né? Que nós, né? Nós temos que depender. Deus não ignora aqueles que dependem dele. Glória a Jesus. E aquele que se coloca diante do Senhor, com toda a sua dependência, o Senhor o confirma aquilo que você precisa, aquilo que você está necessitando, aquilo que você está, aleluia, faltando, o Senhor dá. Glória a Deus.
um motivo, né, uma razão para não nos preocupar. Por quê? Quando você se coloca diante de Deus, como Ele dependente de você, olha, pronto, você vence essa ansiedade, você vence essa situação, esse problema. Agora, quando nós achamos que podemos fazer alguma coisa, tiramos essa dependência de Deus, aí se torna difícil. Porque o inimigo só quer ver uma brecha. Ele só quer ver uma brecha. Aleluia. E quando nós tiramos a dependência de Deus, né? Aí ele entra. E aí vem a situação. Aí vem a complicação. Aí vem algo que nós vemos como está acontecendo aí. Muitas situações, muitos cristãos sofrendo, né? De uma situação que o Senhor tem nos alertado. Sejamos dependentes dele. Quando você se torna dependente de Deus, totalmente dependente de Deus, pronto, o inimigo não tem como nos atingir. Glória a Jesus. E como eu consigo isso? Na oração, no jejum, né, irmão? Aleluia. Buscando ao Senhor, lendo a sua palavra. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, ele tem pavor, ele não quer nem ver, não quer nem saber do crente que anda em oração, que anda em consagração. Ele fica furioso, porque ele não pode chegar perto. E quando nós faltamos, né? Aleluia. Deixamos de orar, de consagrar, de ler a Bíblia, aí fica fácil para o inimigo. Fica fácil para ele. Por isso é mais uma razão, né, irmão? É mais uma razão de você ter Deus, né? Porque Deus não ignora aqueles que dependem dele. E aquele que depende dele, pronto, não se preocupa, né? Totalmente nós temos que acontecer isso, temos que andar assim, glorificar o Senhor. Quinta razão para não nos preocupar, glória a Deus, no versículo 31 e 32 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Glória a Deus. Aleluia. A preocupação demonstra falta de fé e de entendimento a respeito de Deus. Porque a palavra aqui ela está clara, irmão. O Senhor ensinando, né, ao discípulo, mostrando esta palavra, ensinando ao povo ali, ele disse: olha, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, o que beberemos, porque tudo isso o Senhor sabe, né? O que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. E Davi, né, lá no Salmo, Davi, ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem sua descendência. Aleluia. Mão, é maravilhoso, a palavra do Senhor, ela tem, né, tem adjetivos reais para que nós não nos preocupemos com nada. Infelizmente, aleluia, glória a Jesus, né? A preocupação ela demonstra falta de fé. Mas, como a irmã Eline sempre fala, quando bate, né, irmão, quando chega na porta daquele que muitas vezes está nos pés do Senhor e falta o quê? O alimento, ele fica
desaba mesmo. Quando falta o dinheiro, né, desaba. Mas é a situação aqui, como diz aqui, é uma demonstração de falta de fé. De fé. Porque a palavra de Deus, ela é clara. Se você é dependente totalmente de Deus, Deus vai agir. Deus vai agir. Esta é a verdade. Quantos irmãos estão aqui presentes, o que Deus já não fez, o que você não tem a falar, né? A testemunhar, aleluia, a grandeza de Deus que Ele fez quando estava faltando. Quando você estava precisando e você colocou-se diante dele, você entregou nas suas mãos, você colocou toda a sua dependência dele e o Senhor chegou. É, irmão? Glória a Jesus. É isso. Quando nós entramos por esta porta, por essa situação, é falta de fé, não tem arrodeio, não. Não tem. Às vezes você diz, você não sabe a minha vida, não sabe o que eu passo. Mas estamos aqui para isso. Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos num planeta só de pecado, um mundo pecaminoso, mundo mau. Se é mau, pronto. E só temos o Senhor para nos guardar, nos livrar dessa situação, né? É a quinta razão para não nos preocuparmos. Glória a Jesus, né? Por quê? Porque o Senhor, né, no verso 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Ele sabe. Agora, ele prova a nossa fé, ele prova a nossa vida para saber se realmente eu estou, aleluia, confiante nele, se eu estou realmente entregue toda a minha dependência nas suas mãos. Ele prova. Ele faz, né, permite acontecer para isso. Agora, eu tenho que me conscientizar, dizer não, o Senhor está me vendo. Glória a Deus. Jó, nós conhecemos a história de Jó, perdeu tudo o que ele tinha, mas ele colocou a sua confiança em quem? Em Deus. E, irmão, Jó, ele não tinha o que nós temos hoje. A palavra, o conhecimento, o Espírito Santo, para nos orientar. Mas Jó, ele não negou, ele disse, não, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, se alguém, né, irmão, se alguém perde qualquer coisa, já começa a murmurar, já começa a não confiar no Senhor. O que é isso? Falta de fé. Essa preocupação demonstra falta de fé e o entendimento a respeito de Deus. Glória a Jesus. Sexta razão para não nos preocuparmos. A preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios aos quais Deus deseja que nós dediquemos. Está no versículo 33, que diz assim, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glorificar o Senhor. Está vendo? Aleluia. Uma razão, essa razão, né? Sexta razão de não nos preocuparmos. Por quê? Aleluia. Porque ele diz, buscai primeiro o reino de Deus. E o que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo? Para que esta ansiedade venha, né, nos atrapalhar, impedir a nossa bênção, a nossa resposta. Por isso ele diz, buscai primeiro o reino de Deus.
Quando nós procuramos buscar o reino de Deus, nos colocamos diante do seu reino, da sua obra, da sua verdade, da sua palavra, tudo muda, tudo é diferente, né? E essa preocupação nos impede de dar atenção aos verdadeiros desafios aos quais Deus deseja que nós dediquemos. Por isso temos que buscar primeiro o reino dos céus. Quando nós buscamos o primeiro reino dos céus, pronto, tudo será, como ele disse aqui, olha. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia. Amém? É isso, irmão, né? É mais uma razão para não nos preocupar. Porque você buscando o reino dos céus, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te dar coisa grande. Louvado seja o Senhor. Sétima razão para não nos preocuparmos. Aleluia. Diante do reino dos céus, daquilo que Deus tem. Viver um dia de cada vez. Evita que sejamos consumidos pela preocupação. Viver um dia de cada vez. O versículo 34 diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Jesus. Está vendo? Como a palavra de Deus ela é real, verdadeira. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos. Deus é quem sabe. Por isso, não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele, né, o Senhor cuidará de todas as coisas. Porque Ele disse, ó, basta cada dia o seu mal. Porque, como o Senhor falou, os dias são maus. Nós estamos vendo um tempo mau, um tempo, né? Glória a Jesus. Por isso, viver cada dia, né? Viver um dia de cada vez, evita que sejamos consumidos pela preocupação. Eu já estou preocupado com amanhã, o que vai acontecer amanhã. Não. Tenho que viver o dia de hoje, né? E dizer, Senhor, cuida de mim, Senhor, toma conta de mim, Senhor, me guarda, Senhor, me ajuda. Glória a Jesus. 7 razões para não nos preocupar. 7 razões que o Senhor descreve nesse texto, né? Glória a Jesus, quando ele ensina sobre ansiedade. É isso, irmão. E quando nós nos colocamos diante da sua palavra, diante da sua verdade, nós somos vitoriosos, venceremos todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue nos despertando. Aleluia, cada dia para uma vitória, porque Ele quer nos dar a vitória, né, irmãos? E pedir ao Senhor que nos livre dessas coisas, que nós possamos ter essa convicção, essa certeza, e dizer para o Senhor, né, que nós somos dependentes dele. Quando nós tornarmos dependentes totalmente, pronto, a ansiedade não vai nos invadir, porque aqui nestas 7 razões nós vemos como devemos ser. Amém? Que Deus abençoe, que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus, Pai do Senhor, e obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém?